A Elétrica Avenida Valinhos Limitada, situada na Avenida Independência, 194, Centro, na cidade de Valinhos, é uma empresa do ramo de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, churrasqueiras, ar-condicionado, aquecimento solar, rede credenciada CPFL, energia fotovoltaica, projeto e ART, rede primária em baixa e alta tensão, com estacionamento próprio, experiência de 30 anos no mercado. Então, pensou em construir ou reformar? A Elétrica Avenida está pronta para atender você. Acesse eletricaavenida.com.br. Telefone 19 3871 8851. Há 14 anos oferecendo o que há de melhor em usinagem de precisão e ferramentaria, a SEAP Usinagem possui os mais modernos equipamentos para garantir sempre o melhor resultado para sua empresa. Com profissionais especializados, é garantida a excelência do trabalho, por contar com o sistema de gestão certificado conforme norma ISO 9001. A SEAP Usinagem conta com um portal com cabeçote angular que suporta 15 mil quilos na mesa, torno CNC, torno convencional, retífica cilíndrica, retífica plana e tridimensional. A SEAP Usinagem atende indústrias de grande, médio e pequeno porte. É garantido os melhores resultados para sua empresa com a SEAP Usinagem. Telefone 19 3225 8859. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com G-Chefer. E aquele convite especial, toma um café comigo? Hoje o café é muito, mas muito especial. Prepara o seu café aí, que o meu já está prontinho aqui para tomar com ela, que é a avó, que é mãe, que é esposa, que é uma amiga. Vem brilhar com a gente, delegada Terezinha! Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Vamos sentar. Com licença. Toda. Vamos tomar um café? Isso é ótimo. Ai, que maravilha. Acho que é o melhor do dia, né? Vamos brindar a sua vinda aqui no programa, até que enfim chegou o grande dia, né, Terezinha? Prazer enorme estar com você, viu? Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom poder estar falando de mim, da minha vida, da minha experiência, porque, de certa forma, vocês que vêm depois da gente, né, vão dar continuidade aí para nossa caminhada. Exemplo, né? Então vamos a um brinde! Vamos um brinde! Um brinde a nós, um brinde ao pessoal aí de casa. Muito obrigada. Boa, né? Que delícia! Muito bom, muito bom. Que delícia. Então vamos lá, já que viemos falar sobre um motivo maravilhoso, que é a sua vida pessoal, então vamos lá. Onde que a senhora nasceu? Olha, eu sou mineira, nasci em Bueno Brandão, que faz divisa com a cidade de Socorro, uma cidade das malhas, né, conhecida pelas malharias, pelo turismo ecológico, onde eu passei a minha infância e juventude. Olha só que legal! E aqui, divisa com Socorro. Divisa com Socorro, Bueno Brandão faz divisa com Socorro. Aliás, eu ia de Socorro para Bueno Brandão de caminhão de leite.
que a estrada era de terra, não tinha ônibus e era muito divertido, né? Era. Quem não andou de caminhão de leite ainda, né? Bom, eu não andei, mas eu imagino que deve ser delicioso. É infância, né? Infância, juventude, vale tudo, né? É muito bom. E falando assim, infância, a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Eles ficam todos curiosos, assim, para saber. Falando em infância, você tinha um sonho assim? Quando eu crescer, eu quero ser... Aeromoça. Sério? Sério. Era o máximo que eu poderia sonhar para mim, né? Eu morava numa cidade pequena, uma menina que viveu parte da sua infância na zona rural. Então, para mim, eu olhava para o céu, raramente passavam aviões, né? Porque hoje existem muitos mais voos. E eu olhava e eu falava, eu quero ser uma aeromoça, porque são mulheres estilosas, bem arrumadas, e a gente ainda não usava maquiagem, então eu queria ser como elas. Ai, que coisa linda! E tentou, assim, alguma coisa ou não? Só ficou em sonho mesmo? Ficou na base do sonho mesmo, Uhum. porque minha vida tomou outro rumo, né? Como todas as mulheres, eu sonhava me casar e foi por aí que eu comecei minha fase adulta, né? Me apaixonando, me casando, tendo filhos e me dedicando também à minha profissão. Joia, e com quantos anos a senhora começou a trabalhar? Se é que se pode falar trabalho, eu comecei aos 7 anos de idade. E, inclusive, eu não tomo leite. Então, o papai me acordava com um cafezinho às 7 da manhã para ajudá-lo a fazer um trabalho que quem já morou na roça conhece. A gente falava virar o fumo. Ou seja, papai produzia fumo em corda para vender e você tem que passar da horizontal para uma plataforma vertical para que ele mude de lado, para que ele possa ser curado, né? Tomar o ar e não embolorar. Então, meu pai fazia, eu ficava lá virando um negócio lá para ele, do que nós chamávamos de virar fumo. Minha infância foi assim, de ver... Tanto é que eu me emociono quando eu vejo um pé de fumo, né? Porque eu acredito que hoje as crianças e adolescentes nem saibam como é um pé de fumo, a flor de um pé de fumo, né? E eu trabalhava assim, desde os 7 anos de idade. Aos 12 anos eu já era babá, né? Aos 15 anos eu já trabalhava em loja e depois fui para uma rádio e depois virei policial. Minha vida foi mais ou menos isso. Trabalhou na rádio como radialista ou não? Olha, eu vinha de uma quase adolescência numa loja que eu trabalhava. Eu precisava trabalhar muito, porque meu pai foi prefeito, mas meu pai também era um agricultor e com a queda do café, ele perdeu tudo que tinha. Então nós ficamos muito pobres, mas pobres sim, no sentido de não ter nem casa para morar. De ter que morar no porão da casa da minha avó, até que na cidadezinha de Socorro pagou uma casa para a gente lá. Mas eu fui muito pobre, então desde muito cedo, com 12 anos, eu já trabalhava de babá. Era comum as meninas de 12 anos cuidar das crianças das mulheres que trabalhavam fora, geralmente professoras. Então eu cuidei de crianças, depois eu consegui, mamãe me arrumou um trabalho numa loja, fui trabalhar numa loja, depois eu fui trabalhar numa outra loja e depois eu fui trabalhar na rádio, porque eu vinha de uma situação muito constrangedora como ainda pré-adolescente, que eu tinha um patrão que me assediava. Ele não chegava a me tocar, mas ele me fazia subir escadas para arrumar as caixas de sapato no andar superior. E aí eu usava saia, já passei a usar calças compridas. Ele já começou a me fazer mudar o comportamento. Depois ele puxava o balcão para trás e toda vez que eu estava no balcão atendendo alguém, ele passava por trás. E eu sofri muito com aquele constrangimento. Não podia denunciar porque ele dizia que ninguém ia acreditar em mim. E ele dizia que a casa dele era em cima da loja, que a mulher dele ia ser testemunha dele. Então, quando surgiu na rádio Nossa Senhora de Socorro uma propaganda, eu estava ouvindo o rádio, estamos precisando de uma faxineira e recepcionista. Eu fui para lá. E foi aí que eu comecei a minha atividade, porque quando eu limpava toda a rádio, depois eu ficava recepcionando, né, na frente lá. E depois, então, eu fui trabalhar, eles precisavam, faltou um locutor, eu fui lá
ler propaganda para eles. Sério? E aí depois, como você, acabei tendo um programa de rádio, um programa de palco com crianças. E a minha infância em Socorro foi assim, minha juventude foi assim. É muito bom a senhora comentar sobre a vida de assédio, né? Às vezes as crianças passam por isso, né? E não vê isso como um assédio, né? Às vezes nem percebe que é um assédio. Nem percebe isso. Mas é constrangedor. E hoje, dependendo da idade da criança, pode até ser considerado estupro de vulnerável, né? Graças a Deus, as leis evoluíram muito. Naquela época, as leis eram... Ou o crime era de sedução, né? Seduzir mulher virgem, né? Era o crime. Ou era estupro, praticar conjunção carnal. Hoje, o estupro é o que foi no passado atentado violento ao pudor. Então, beijos lascivos, passada de mãos, essas encoxadas, que inclusive é crime também, né? Nos veículos de transporte público ou em outros locais onde a mulher não possa oferecer resistência. Então, a legislação evoluiu muito, né? Mas eu contei essa história no meu livro porque eu sei o que as meninas sentem, né? Quais são as perdas de denunciar. No meu caso, era não ter o salário no fim do mês, que ajudava a família. Eu não podia perder aquele emprego de jeito nenhum. Por ter sentido na pele, né? É muito difícil, muito. Vou pedir licença aqui, eu vi alguns coraçõezinhos subir. Nossa! Obrigada, Maria Benedita Porcari, Adriano Pereira, Dionísio, que estão nos assistindo, Dani Mantovan, Alexandre Félix, Karina Scheffer, Cid Scalcio, Rodrigo Mantovan, José Aguiar, muito obrigada, Delma Siqueira, Cris de Paula, Edson Luiz Pires, muito obrigada a todos pelo carinho, Delma, muito obrigada a todos, está todo mundo mandando recadinho aqui, não vai dar para ler recadinho hoje, não, mas os amigos queridos aí assistindo a gente. Muito obrigada. E aí a senhora começou a trabalhar com 18 anos. Aos 18 anos, eu estava então trabalhando na rádio e eu fui convidada para trabalhar com um despachante policial. Então eu comecei a frequentar delegacias para levar documento, porque naquela época a mulher não ia em delegacia, a não ser para fazer a tal da identidade ou buscar um documento, alguma coisa, mas geralmente mulheres não entravam em delegacias. Até porque naquela época, dentro das delegacias tinham as cadeias. É muito comum, se você passar em cidades pequenas, você vê que as delegacias tinham as janelas com grades, porque eram prisões, né? Os criminosos ficavam lá, então não ia em delegacia. Mas eu, com aquela coisa de ser despachante, assistente, né, de despachante, eu ia muito à delegacia. Até que abriu o concurso para a escriturária da Polícia Civil. Eu fiz concurso, fui aprovada. Depois eu fiz concurso para escrivã de polícia. Foi aí que eu conheci o meu primeiro marido, que era escrivão de polícia. E acabei fazendo carreira na Polícia Civil. Aí estudou, se formou? Sim, eu terminei o 2º grau. Depois eu me casei, tive os 3 filhos e fazer uma faculdade nem estava nos meus planos, porque também eram raras as mulheres que faziam uma faculdade. Sim. E então foi o meu primeiro desafio foi convencer o marido de que eu queria fazer o curso de Direito. E ele foi transferido para uma cidade que se chama Espírito Santo do Pinhal e a faculdade era na esquina da minha casa. Então aí era só atravessar a rua. E eu, com muito jeitinho, fui convencendo da importância, porque na minha classe nós éramos pouquíssimas mulheres, exatamente o oposto do que tem hoje nas universidades, né, onde as mulheres são maioria. E aí, com muito jeitinho, eu consegui convencê-lo. Ele ofereceu uma certa resistência no começo, que achava que eu já estava realizada, né? Engraçado, né? Por muito tempo, os homens diziam que a gente devia ser e fazer, né? Os homens e os pais, os irmãos, incluam-se aí também, né? Os familiares. Então, ele achava que ser mãe, estar casada, ter uma profissão, seria suficiente. Mas eu queria ir além, eu queria ser delegada de polícia. E aí eu precisei cursar a faculdade de Direito, comecei lá em Pinhal. E tanto queria ser que o seu primeiro trabalho como delegada
Foi? Em Montemor. Em Montemor. Veja só, não tinham ainda as delegacias da mulher, né? Estavam começando as delegacias da mulher. Aliás, começou em 85. 85. Eu me formei em 87, mas não tinha fora de São Paulo, não tínhamos delegacias da mulher. Uhum. E como foi, assim, uma delegada mulher, assim? Como que você mandava naqueles policial lá, todo fardado, com umas armas, sei lá? O ambiente é bem esse mesmo. Porque hoje eu só vejo, né, uns policial, né? E como que era, assim, eles eram sempre... Claro que existe o respeito, né, mas... Existe porque você se impõe, isso, né? mas na época, né, mulher, difícil, né? Como é que era, assim? Olha, era difícil, por quê? Porque eram raríssimas as delegadas de polícia, né? Elas começaram a fazer concurso, a própria Polícia Civil foi abrindo mais vagas para mulheres a partir da criação das delegacias da mulher. Veja, no começo achavam que as mulheres só seriam importantes se fossem para a delegacia da mulher. E eu estava na contramão. Eu fui para uma cidade pequena. E eu cheguei nessa cidade e fui para a delegacia, já de cara, eles não acreditavam que uma mulher pudesse aceitar ir para aquela cidade, porque Montemor, embora você conhece Montemor, né? Você tem parentes lá, veio de lá. Minha família veio toda de Montemor, então. família Schaeffer. Então, Montemor, naquela época, era uma cidade com um índice de violência muito grande por conta dos presídios de Hortolândia que estavam se instalando ali. E Hortolândia nem era município ainda, era um bairro de Sumaré. Então, nós tínhamos muitas fugas de preso, muitas invasões de propriedades rurais, principalmente chácaras, né? Então, eles não acreditam. O próprio juiz me disse, doutora, Montemor não é para a senhora. Montemor é a pedra do meu sapato, é melhor a senhora repensar e voltar lá, vai para uma cidade grande. Eu disse, não, doutor Iguatemi de Castro Filho, um amigo, um juiz incentivador, e ele tentou me dizer que não era meu lugar, mas eu disse a ele, excelência, o tempo vai mostrar para o senhor quem eu sou. E foi assim que eu fiz carreira por lá. Me deu todo o apoio, todas as prisões que eu pedia, ele autorizava. Às vezes, no meio da audiência, ele ligava e falava assim, doutora, pelo amor de Deus, eu estou com 2 criminosos na minha frente, assassinos, e me disseram que a senhora os prendeu. Aí ele dizia, doutora, polícia não é meio de morte, é meio de vida, né? Saia daí. Era exatamente essa minha outra curiosidade. Eu perguntei como que eram os policiais que a senhora trabalhava e como que era agora os criminosos chegando lá, todo algemado, de repente dá de cara com uma delegada. Como é que eles ficavam? Primeira coisa, o fator surpresa, né? Mas é uma coisa que é interessante. Eu sempre fui respeitada. Eles nunca xingaram assim, não, você é mulher, nada. O negócio de xingar aconteceu posteriormente, quando eu vim para ser a delegada da mulher, que aí eu peguei um folgado, ele me xingou muito por prendê-lo e tal. E aí, quando chegou na delegacia, eu falei para ele, olha, ele falou, eu não vou ser preso porque é briga de casal. A gente não tinha lei Maria da Penha, nada disso. Eu falei, só que eu vou te prender como estuprador, então não vai ser tão boa a sua estada lá. E ele ficou apavorado, aí ele ajoelhou no chão, aí eu puxei ele pelo cabelo assim, e saiu a peruca na minha mão. Sério? E não era comum homem ter peruca. Não. Aí eu fiquei com fama de escalpelar os homens. Sério? Arrancou Sério. até o couro cabeludo. Muito bom. Muito sério, mas Muito. Isso aconteceu. Tá no meu livro essa história também. Muito bom. Eu vou pedir pra produção colocar algumas fotos de alguns momentos especiais da sua vida. Aí a senhora comenta aí pra gente. Esse é o dia 6 de setembro de 1988, quando foi inaugurada em Campinas a primeira delegacia da mulher. E eu vim, então, para ser a primeira delegada da mulher. O governador era o Fleury e o prefeito da cidade, inclusive, era Jacob Ittar, acabou de falecer.
foi um grande apoiador da Delegacia da Mulher. Muito bom. Qual que é a próxima? Aí eu coloquei para marcar a minha figura de delegada, né? Porque as pessoas não sabem diferenciar a Polícia Civil da Polícia Militar. A Polícia Militar não usa farda, então meu uniforme de trabalho era esse terninho aí. Ótimo. Quando era mais social, né? Porque normalmente era mesmo uma calça jeans, uma bota, um blazer e na maioria das vezes até com o cabelo preso para disfarçar um pouco quem eu era, né? Passar por homem. Sim. Mais uma foto, produção? Essa vem de Montemor, né? Por quê? Porque como nós não tínhamos policiais de ficção como temos hoje, né? Hoje você tem séries e vê mulheres na Polícia Federal, na Polícia Militar, na Polícia Civil. Mas naquela época, a única policial de ficção que existia no cinema e na TV era a tal da Kate Mahoney. E ela tinha um cabelão, então acabei ficando com esse apelido de Kate Mahoney lá em Montemor por conta dessa personagem de ficção. Muito bom. Tem mais uma foto? Oh, meu Deus! O meu cantinho, meus meninos. Eu tenho três cachorros, né? Aí eu tenho papagaio, arara, umas aves. E aí é o meu canto, né? É o lugar que eu mais amo na minha vida, é poder viver na natureza quando eu estou em casa. Lindos. Tem mais uma foto? São as 3 mulheres da minha sala de aula como delegada. Eram só nós 3, mais de 40 homens na sala de aula. Então nós temos aí a doutora Celi, foi delegada também da primeira delegacia da mulher da capital. A doutora Iraci. A Iraci, diferentemente de nós delegadas, ela não foi para DDM, acho que ela trabalhou muito pouco em DDM. Aposentada também, mora em Bauru. E eu lá com meu cabelão, que falei para você, ó, a gente fazia permanente. Linda. Ficou lindo. Muito bom. Tem mais alguma foto, produção? Aí tá minha turma, aí, né? Aí o coração treme. Aí estão meus 3 filhos, né? Que é o Juliano, o único homem que tá ali deitado ali. Aí a Elaine, ali de blusa preta, a Daniela, são meus 3 filhos. Essa mocinha da frente é a minha neta, acabou de se formar em medicina. Depois eu tenho a minha nora, minha irmã Lucimara, minha parceira, minha amiga, minha segunda mãe, e os meus 2 netinhos mais novos. Lindos. Beijos para todos da família da delegada Terezinha. Beijos e beijos. Família linda. Parabéns. Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom. A gente, acho que você também, né? Vem de uma família numerosa. Sim. Eu acho que com o tempo as famílias foram diminuindo, né? Mas as boas lembranças das infâncias são realmente os primos, né? Todo mundo junto. Eu acho que você também viveu isso. E como foi assumir como primeira delegada de Campinas, da Delegacia da Mulher? Interessante, né, Gi? Porque como eu era policial, eu não gostava de atender as mulheres que iam na delegacia. Naquela época não tinha a Lei Maria da Penha, ninguém falava em violência doméstica. Essas ocorrências envolvendo esses abusos, né, dentro da família eram chamados de briga de marido e mulher. E que haviam algumas regras, por exemplo, ninguém pode meter a colher e também deve ficar entre 4 paredes. Mais ou menos assim, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece entre 4 paredes deveriam ficar entre 4 paredes no espaço privado, ou seja, não era algo que, como hoje, dizia respeito à sociedade. Era quase que um casamento quase que era blindado, né? E aí eu tinha me separado recentemente, porque meu marido era delegado e ele não aguentou a mulher dele de noite na rua, de viatura com homens o tempo todo, não haviam mulheres, e ele disse: a sua profissão ou eu? Aí eu fiz a opção pela profissão, não me arrependo em absolutamente nada, e aí eu fiquei muito assim perdida numa cidade pequena, porque uma mulher, quando se separava na minha época, ela não era bem vista na sociedade, né?
as mulheres, embora eu tivesse decidido não querer continuar no casamento, era como se eu tivesse sido largada. Então, naquela época, diziam que as mulheres eram largadas, largou da mulher, né? Quanto tempo a gente ouviu isso? E aí surgiu a possibilidade de eu vir para Campinas, e eu queria vir para uma cidade grande para passar um pouco no anonimato, poder ser uma mulher separada sem que ninguém ficasse querendo arrumar casamento para mim, como acontecia lá em Montemor. E aí eu aceitei vir para a Delegacia da Mulher, dizendo assim, não, eu vou, depois já estando em Campinas, eu vou trabalhar em outra unidade. E isso não aconteceu, eu acabei vindo para Campinas para ser a primeira delegada da mulher e conheci o outro lado, né, que é a mulher que sofre violência. E abracei a causa e a minha vida toda tem sido pautada por essa questão. Eu amo demais as mulheres. Eu sempre falo, eu me casei 3 vezes, as 3 vezes com homens. Mas eu amo demais esse ser chamado mulher, porque para mim é quase que um ser assim divino, né? Para mim a mulher é a face feminina de Deus, com certeza. Com certeza. Vamos lá. Rei Fran está nos assistindo, muito obrigado. Paulo Eduardo Pissardini, Tati Augusto, Paulo Eric, Otacílio Moraes, Fran do Nascimento, minha mãezinha. Ai, que linda, um beijão. Sua filha é linda. Ai, meu Deus. Delma Siqueira, Reginaldo Fernando Vitali, Delma, Paul Eric. Nossa, muita gente aqui nos assistindo, hein? Juliano Marçal. Boa noite, Cris. Regis Lúcio, Karina Scheffer. Tá falando aqui de diversas situações da infância. É, isso mesmo. Luiz Leite de Camargo, Reginaldo Fagundes, Evelyn Assis. Muito bom. Carlos Trevisan, Ione Paz, Evelyn Assis, Ana Cláudia. Muito obrigada a todos pelo carinho. Nós vamos para o nosso comercial. É rapidinho, hein? Vamos tomar mais um café aqui e a gente já volta. Precisando vender ou alugar um imóvel? A Aguiar Imóveis tem as melhores opções, não só em imóveis, como também em seguros e consórcios. Com responsabilidade social e bom atendimento, o Grupo Aguiar tem o orgulho de ser valiense e busca sempre as melhores condições para você. Então, precisou vender ou alugar imóveis, cotar seguros e consórcios? Entre em contato com o Grupo Aguiar. Em Valinhos, na Avenida Joaquim Alves Correia, 4814. Telefone 19 3829 9940. Cafezinho bom, né? Estamos de volta! E aqui mandando beijo também pro pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Manutim, beijos no seu coração. Logo Manutim aqui no programa, hein? Kétia Elisa. Kétia, que fala? Késia. Késia. Isso. De Minas? De Minas, olha só. Obrigada pelo carinho. É parente do meu amigo
do Bruno, que é veterinário aqui em Campinas. Muito obrigada. Sueli Rosa, Mi Rosa, Rogério Birajara, muito obrigada a todos pelo carinho. E vamos lá, hein? Delegada Terezinha, vamos conversar agora. Deixa eu ler um recadinho aqui que mandaram pra gente. Parabéns pelo programa, com 2 mulheres empoderadas, inteligentes e com um assunto muito bom de ouvir. Muito obrigado, Rei. Muito obrigada pelo carinho. Amei. E vamos conversar agora a respeito do seu livro. Qual que é o nome dele? O porquê desse nome? Me explica isso. Olha, Kézia, até trouxe um para você aqui, né? Se chama Memórias de um Delegado de Saias. Eu acredito que seja isso que você está questionando, né? Por que delegado de saias, né? O porquê delegado de saias? Me fizeram muito essa pergunta hoje. Falou, Gi, será que é delegado? Você não tá errando, não. É delegado, assiste o programa. Agora ela vai explicar pra gente por que delegado de saia. Então, como eu assumi em Montemor, uma delegacia onde só homens tinham sido delegados, quando eu cheguei, eles achavam que por eu ser mulher, eu não teria a mesma capacidade que um homem. Então, eu sempre dizia assim, olha, eu sou um delegado de saias, porque na verdade eu faço tudo aquilo que um delegado faz. Então, todas as diligências. É importante lembrar que o delegado de uma cidade pequena, ele não é igual um delegado especializado na delegacia da mulher. Não. Lá a gente fazia prisões, investigação, trânsito, a parte de fiscalização de hotéis, pensões similares, atestados, né? Porte de arma. Outro dia fui numa missa lá na igreja central lá, estava até em companhia do prefeito Edivaldo Brich, e aí um senhor me disse, a senhora me deu o meu porte de arma. Olha que interessante, o delegado de polícia, da Polícia Civil, já teve o poder de decidir quem na cidade podia portar arma. Isso era algo assim muito importante pra gente. E é por isso que chama delegado de saia, porque na verdade era uma mulher no papel de delegado. Se fosse delegada de saia, qual seria a graça? Não ia ter graça, exatamente, tá vendo? Não ia ter graça. É mesmo. E fala um pouquinho pra gente o que tem aqui dentro desse livro aqui. Ele conta um pouquinho também sobre mulheres. Isso ajuda muito hoje em dia, até a questão do feminicídio. Ele tem, inclusive, na verdade, é uma autobiografia, então eu conto boa parte da minha vida, né? Como eu cheguei a ser delegado, bem isso que a gente conversou aqui. Sim. E na verdade, eu trago alguns artigos da Delegacia da Mulher, falo sobre o feminicídio, falo que no passado as mulheres não morriam tanto quanto hoje. Mesmo no ano, tem um levantamento que eu faço no livro do ano de 2000 a 2003, quando 8 mulheres foram assassinadas, mas não eram todas por feminicídio. 2 ou 3 casos poderiam ser considerados feminicídios, ou seja, uma mulher por ano é assassinada. Hoje não, hoje nós já temos um número muito maior de mulheres assassinadas pelos maridos, ex-maridos, companheiros, namorados e até familiares, né? Que o feminicídio é a morte de mulheres pelo fato de ser mulher, praticada no âmbito do lar ou de pessoas que ela tem um relacionamento ou mesmo por familiares, né? Então, esse é o feminicídio. É um crime hediondo, um crime bárbaro, com estatísticas assustadoras e que as pessoas às vezes dizem, não, é que agora a gente fica sabendo mais. Não, como policial a gente sempre soube quantas mulheres morriam. Com certeza hoje, apesar de toda essa infraestrutura de leis especiais, de medida protetiva de afastamento, de vara da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, né, da sua amplitude, as mulheres morrem muito mais. E esse é um paradoxo, né? Porque a gente fica perguntando por que as mulheres estão morrendo hoje, quando elas têm mais instrumentos, mais mecanismos de defesa. E acontece muito das mulheres irem fazer a denúncia e depois voltar atrás.
Sim, inclusive quando eu contei para você que eu mesmo não gostava não queria ir para uma delegacia da mulher, é porque eu também tinha essa noção de que mulher perdoava muito. E hoje eu entendo porque ela perdoa. Hoje eu respeito a mulher, mesmo quando ela faz a denúncia e volta atrás. E eu acho que as mulheres também não podem ficar julgando as outras mulheres, porque só quem está na pele desta mulher sabe por que ela se submete. Eu costumo dizer que as mulheres amam demais, amam mais os outros até do que ela mesma. Então, se o filho está bem, se a casa está arrumada, se a família está feliz, mas é só ela que está sofrendo, então eu aguento. Quando ela faz a denúncia e volta atrás, tem muitos fatores que levam a mulher a fazer isso. Um deles é a questão financeira. Quando eu me separei a primeira vez, porque o meu marido me pediu para escolher a minha profissão ou ele, meu pai me disse, olha, marido se arruma outro, mas passar de novo num concurso é mais difícil. E meu pai dizia da importância da mulher ter independência financeira. Ela entra numa relação num outro patamar, Então, um dos fatores que faz com que a mulher volte atrás também é a questão financeira. Muitas vezes ela sozinha, muitas vezes não, na maioria das vezes, ela não consegue cumprir com aqueles compromissos mínimos. E os filhos às vezes pressionam muito, Eu costumo dizer que a separação ela é cruel, porque a mulher vai ter que abrir mão muitas vezes de um padrão de vida que os filhos estavam acostumados e vão cobrar dela, Então, com certeza, perdoar muito pode ser também uma dependência afetiva, Tem mulheres que não conseguem viver sozinhas, por exemplo. Tem mulheres que precisam ter um companheiro, um marido, e aí elas vão entrando numa relação sem muito conhecimento, sem saber quem é, e muitas vezes sofrem e repetem essa violência. Muitas mulheres vítimas de violência se ligam a outros parceiros violentos. Porque tem aquela fase do amor, do love, os defeitos não aparecem, mas há uma tendência das mulheres buscarem nestes homens, aparentemente homens carentes, amorosos, com o tempo se revelam agressores, manipuladores. E existe essa violência de agressão, existe uma violência que se fala muito agora, sobre a violência emocional, onde os homens ameaçam, e rebaixam as mulheres, deixam elas praticamente no chão, Isso também é crime. Sim, hoje a violência psicológica é crime, está previsto em lei, é um crime bem recente, essa lei foi aprovada no início do ano ou no final do ano passado, não me lembro agora, mas sim. Qualquer forma de discriminação, de maus tratos, de ofensas, de controle da mulher, Muitos homens querem decidir pela mulher. Então, você não vai nessa igreja, porque eu sou dessa igreja. Você não vai fazer faculdade, você não vai trabalhar fora, você não vai usar batom vermelho, você tá gorda, você tá feia, você não faz ginástica, você não se cuida, E a gente tem que ver que a violência psicológica, ela tem que ser uma coisa assim muito repetitiva. Não é porque o homem ofendeu a mulher que ela pode ir numa delegacia e fazer uma denúncia de violência psicológica. Não. Essa conduta, para caracterizar crime, tem que ser reiterada, tem que praticar. E mulheres sofrem violência psicológica às vezes a vida inteira, Mas algumas não se sentem vítimas, Às vezes você vê uma mulher e fala, ai, se fosse meu marido, ai, se fosse comigo. Tudo bem, não é com você. Respeite, Mas as mulheres hoje, as mulheres mais jovens, elas já entram num relacionamento marcando território, Comigo tem limite. No passado não, as mulheres cediam muito, porque nos ensinaram a ceder, Mas isso tudo tem a ver com o nosso amor mesmo, nossa forma de amar. E onde as pessoas podem adquirir esse livro maravilhoso, que eu não vejo a hora de começar a ler essas histórias lindas. Olha, esse livro aí, ele está à venda na livraria Leitura do Campinas Shopping, e as pessoas também podem pedir por WhatsApp, que é o 019
996304400. Vou repetir, depois se você puder anotar aí. Sim. É 19996304400. E a gente manda pelo correio. Ou então acompanhar a gente pelas redes, porque a gente tem feito várias sessões de autógrafos. Inclusive, Gi, eu tenho feito em instituições, com a renda da venda do livro revertida para as instituições. Então, você que está assistindo, quer fazer alguma contribuição a uma instituição, não sabe como fazer, ou mesmo para as ONGs de animais, a gente está ajudando dessa forma, né? Dando a renda, porque eu não escrevi o livro para ganhar dinheiro, para vender e ter lucro, não. Todo livro que a gente vende, a gente compra mais livros e vai fazendo aí esse trabalho social também com ele. Parabéns, excelente, ó. Muito bom, gostei dessa parte aí, viu? Excelente, são poucas pessoas que ainda pensam assim dessa forma, né? É o mínimo que eu posso fazer, né? Parabéns. E os autógrafos, qual que vai ser o próximo lugar? Eu vi que a senhora foi no shopping, no Campinas Shopping, sábado, né? É, Campinas Shopping, onde está vendo o livro, né? Isso. Acho que eu falei o nome certo, né? Aquela hora, não sei, mas olha, é na livraria Leitura do Campinas Shopping. Tá. E o próximo vai ser na cidade de Socorro, onde eu vivi, onde eu conto boa parte dessas histórias que eu te contei, das enchentes da minha cidade, enfim, dessa infância nas cachoeiras, no Rio do Peixe, daquele povo maravilhoso da minha cidade. E depois nós vamos fazer também uma sessão de autógrafos na cidade de Montemor, onde boa parte das histórias do livro também são narradas, né? Então, assim, no primeiro momento nós temos aí esses dois eventos. Olha, excelente. Mandando beijos aqui, ó, Dionísio, que está nos assistindo. Márcia Diltiene, muito obrigada pelo carinho. Crébio Diniz Almeida, muito obrigado. Papo extremamente agradável. Olha, muito obrigado. Evelyn Assis, Karina Scheffer, Maria Luísa de Melo Scheffer, Cid Scalzo, Regis Lúcio, Sérgio Sebastião Scheffer. Esse é de Montemor. Esse é da família de Montemor. Da terrinha lá, de Montemor. Possivelmente ouviu as minhas histórias lá, porque às vezes eu andava pela rua lá, trabalhei um tempo com o prefeito Edivaldo Bricht, eu andava pela rua. É verdade que a senhora caiu numa fossa? Falei, não era fossa, era um buraco. Talvez fosse fossa, eu digo que é um poço. Mandando beijos também para Araci Scheffer também, que está nos assistindo. Obrigada. Delegada, eu tenho um quadro aqui no programa, chama Caderninho de Perguntas, Uau. hein? Nada mais é do que um bate e volta, né, que eu vou fazer agora com a senhora. Esse aqui é uma lembrancinha, uma xicrinha minha pra senhora. Muito obrigada. A senhora tomar um café e lembrar de mim. Com certeza, eu tomei viu? um Muito café obrigada. com o chefe. E vamos para o nosso bate e volta. Uau, vamos Eu te nessa. faço a pergunta e você responde o que vier na sua cabeça. Tá, combinado. Combinado? Então vamos lá. Delegada Terezinha, uma comida. Arroz e feijão. E ovo. Sério? Ah, sério, se não tiver nada. Olha, eu não troco. Eu sinto falta de arroz e feijão. Aliás, eu nem gosto de comer na marmita, porque eu quero aquele feijão com caldinho em cima do arroz e do ovo frito. Mesmo? E até o ovinho mole, adoro. Ai, eu amo. Era isso que eu ia te perguntar. A geminha mole ou mais durinha? Porque eu amo geminha mole. gema mole. Muito. Tem gente que não gosta muito não, mas eu adoro, amo. adoro. Ai, que delícia. Uma pessoa. Olha, eu me inspiro em mulheres, né? Eu tenho, assim, gosto muito de ler sobre mulheres. E uma mulher que, para mim, me representa é Madre Teresa de Calcutá, pela sua humildade, pela grandeza da mulher que existia dentro daquele ser humano tão pequenininho e por essa dedicação às pessoas, né? Para mim, é Madre Teresa de Calcutá. Força, né? Que ela tinha dentro dela, Impressionante. Né? Demais, demais. Um lugar. Um lugar, o mato. Adoro mato, moro no mato e curto muito a natureza, adoro. Qualquer lugar que tenha mato, eu me sinto em casa. Excelente. Delegada Terezinha.
um futuro? Olha, o futuro é que eu tenha saúde, né? E que eu possa ainda deixar muitas sementes, né? Plantar. Eu, por exemplo, vejo as mulheres hoje falando de violência contra a mulher, feminicídio. Eu não encontrei nada disso quando eu abracei essa causa. Nem as mulheres acreditavam que existisse tantas violências contra elas mesmas, né? Então, acho que o futuro é ter deixado sementes. Muito bom. Um sonho. Sonho seria realmente a igualdade entre as pessoas, né? Eu sonho que não tenhamos pessoas com tantas vulnerabilidades, né? O ser humano evolua a ponto de se sensibilizar com o próximo. Muito bom. Um medo. Nossa, medo eu sempre tive, viu? Eu descrevo essas diligências aí, mas eu morria de medo. Os homens não percebiam, mas as minhas pernas tremiam, o coração acelerava, a adrenalina ia a 1000. Mas medo eu sempre tive. Eu acho, inclusive, que quem tem medo é a pessoa que respeita os limites. E isso é importante, que mesmo quando a gente avança o sinal, a gente sabe que há um limite para isso. Então, eu várias vezes arrisquei a minha vida, mas eu fiz de maneira consciente. Embora sentisse medo, eu fui ensinada a vencer o medo. Muito bom. Uma gratidão. Olha, eu tenho gratidão ao meu pai, porque ele era um homem, ele podia ter dito assim: não, fica em casa, cuida da família, a família é mais importante que a profissão. E eu, depois que vi tantas mulheres sofrerem nas mãos dos homens, porque não têm o seu próprio salário, eu sou grata e serei grata a vida inteira para o meu pai por ter me ajudado no momento de tomar uma decisão muito difícil entre a profissão e o marido, porque a família continuou comigo, né? Tranquilamente. Mas ao meu pai, a minha gratidão a você, Julinho, português, que está no céu há tantos anos. Excelente. Qual é o maior defeito da delegada Terezinha? Olha, é difícil falar porque eu tenho tantos, né? Mas eu acho que eu sou muito perfeccionista. Eu sou aquariana e dizem que aquariano enxerga 100 anos à frente. Então, às vezes eu quero que a pessoa sinta o que eu estou sentindo, veja o que eu estou vendo e faça o que eu espero que ela faça. Eu acho que eu sou perfeccionista demais. E qual a sua maior qualidade? É gratidão. Eu sou grata a tudo e todos nessa vida. O que te deixa feliz? Família. Adoro estar com a minha família. Você não acredita, às vezes eu passo 8, 10 horas de pé na cozinha, o tempo todo, desde o café da manhã, o almoço, o bolinho da tarde, como se diz, o biscoito de polvilho. Eu fico dando comida pro povo o tempo todo. Eu sou uma mineira que enche o povo de comida. E aí eu trabalho muito, né? Mas é uma satisfação muito grande. A minha maior alegria é quando todos os meus filhos e netos estão comigo, principalmente porque amo demais os netos, né? É uma coisa impressionante. Lindos. E o que te deixa triste? A ingratidão, né? As pessoas não te conhecerem e te julgarem ou te difamarem, porque isso não contribui para que o ser humano evolua, né? Então, a gente deveria pensar 1000 vezes antes de fazer uma crítica a uma pessoa que a gente não conhece, né? Eu acho que o ser humano está muito distante disso. Verdade. E uma palavra da delegada Terezinha para a delegada Terezinha? Valente. Ou valente. Ou fui. Eu acho que eu sou. Os desafios que eu enfrento são sempre muito maiores do que eu imagino que possa acontecer, mas eu me arrisco. E uma frase que marca assim sua vida, a senhora escrever aqui no meu caderninho junto com o seu autógrafo. Olha, essa frase está na contracapa do meu livro e eu acho que ela me define e define todas as mulheres, em qualquer tempo, em qualquer idade. Eu digo assim: pensam que cedemos por ceder, que sofremos porque queremos, ou que perdoamos por perdoar. Nessa sequência ou fora dessa sequência, eu digo no final dessa frase: mal sabem o quanto o nosso amor é resiliente.
bom, parabéns. Obrigada, Gi, muito obrigada. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a sua presença. Agradece aí o pessoal também, pode ficar à vontade. Gi, sou eu que agradeço a você, ao Júnior, e todos os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando também pelo YouTube, porque é muito importante que as pessoas possam se deixar conhecer. Quando eu escrevi esse livro, eu pensei, um dia eu vou virar nome de rua. Eu não quero que ninguém diga que eu sou a delegada que batia nos homens, escalpelava os homens. Eu quero que as pessoas saibam quem eu era, contado por mim mesma. Então, muito obrigada. Obrigada a toda a sua equipe. Eu também agradeço aos meus amigos que estão acompanhando aí a entrevista, aos meus colaboradores, a minha equipe, enfim, a esse bando de loucos que seguem as minhas loucuras. Ótimo, nossa! Nós que temos que agradecer a presença da senhora aqui. E eu te agradeço, assim, por tudo que eu li, por todo o exemplo que eu tenho, que eu sou campineira, toda a história que eu lembro, eu ouvi falar muito da delegada Terezinha. Eu posso dizer assim que a senhora é digna de todas as honras, é uma pessoa de caráter, é humana e tem a sua personalidade própria, toda empoderada. Obrigada. E isso é realmente um exemplo, né? É toda a sua vida, tudo que a senhora contou pra gente, que sirva é uma referência, é um exemplo para muitas mulheres, né? E por tudo que a senhora fez e por tudo que a senhora faz, parabéns Obrigada. pelo livro. Vou ler com muito carinho. Por favor. Muito obrigada por sua presença aqui do fundo do coração. Obrigada a todos que nos ficaram com a gente até agora, que nos assistiram. Obrigada a todos os recadinhos do Facebook, do YouTube, do aplicativo, do canal VV8 da NET. Muito obrigada pelo carinho. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, com mais um programa Café com Gi Scheffer. Beijos no coração. Tchau!